Saudamos a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos hoje, dia 25 de dezembro, dia em que recordamos o nascimento do nosso Salvador. Celebramos juntos o nascimento daquele que veio para transformar a nossa história e nos dar vida, porque nós estávamos mortos. Neste momento, irmãos, temos a oportunidade de orarmos ao nosso Deus, louvando e adorando, porque Ele é bom e poderoso. Fechemos os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado, nós te damos graças na beleza da Tua santidade. Nós te adoramos, pois o Senhor é o Deus presente, é um Deus soberano, é um Deus poderoso, é um Deus que está no controle de tudo e de todos. E nós aqui estamos juntos em igreja para declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu és o nosso alicerce, a nossa fortaleza, que Tu és a pedra angular, o nosso sustentador. E nós te agradecemos pela Tua bondade e te louvamos pelo Teu poderio em nosso meio. E te pedimos, Pai, que o Senhor esteja recebendo todo o ato de culto nesta noite, conduzindo este trabalho para que tudo aquilo que aqui seja realizado, seja para a honra e glória do Teu nome. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, entoar o hino de número 231, o primeiro Natal. Vamos ficar de pé? Diz que o anjo proclamou guardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao céu, linda estrela surgiu, brilhante brilhou com estranho fulgor, veio à terra forte luz que do céu lhe caiu, muitas noites estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumo certos conduz, e chegando ali por fim a estrela parou, mesmo assim da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o
Abramos nossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 5, onde faremos a leitura dos versos de 2 a 5. Miqueias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Miqueias fica logo após o livro de Jonas e antes do livro de Naum. Os irmãos encontraram? Vamos fazer essa leitura todos em uma só voz. Miqueias 5, de 2 a 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Quanto a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Amém. Ainda em continuidade, convido os irmãos para entoarmos o hino de número 239. Nasceu Jesus. Vamos ficar mais uma vez de pé? Som. Vou tentar aqui ajudar os irmãos a conhecerem esse hino. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos rei. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas. A graça e amor, Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, veio o menino de
Jesus, nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a todos Deus que vem. Os irmãos podem assentar. Nós erramos aqui a tonalidade. Eu escalei o hino pensando em um outro tom e acabou sendo diferente. Os irmãos nos perdoem esta pequena falha. Mas vamos aprender. Próximo Natal nós cantamos direito. Deus quiser. Olha aí. Vamos escutar esse hino, mas ele é belo e a mensagem que ele nos deixa é uma mensagem de alegria, uma mensagem em nossos corações, onde nasceu Jesus, o nosso Salvador. E eu convido os irmãos a estarmos abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 27 a 35. Lucas, capítulo 2, versículos de 27 a 35. Os irmãos encontraram? Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A qual preparaste diante de todos os povos. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Irmãos, neste momento temos a oportunidade de confessarmos a Deus os nossos pecados, pedindo a Ele perdão pelas nossas culpas, pelos nossos erros. E eu convido nesse instante o nosso irmão Silvio Célio a estar fazendo esta oração de confissão de pecados. Senhor Deus e Pai, toda honra e glória seja dada ao teu nome, Senhor. Graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor, debaixo da tua misericórdia, Senhor. Graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E quero te pedir, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar tendo, Senhor, misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Perdoando, Senhor, nossas falhas, Senhor. Nossas ações que não te convêm, Senhor. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia, Senhor, de nossos pensamentos, Senhor, que não vem de Ti, Senhor. De nossos desejos, Senhor, que vem da carne, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor, trilhar no Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Vamos ficar de pé e juntos vamos louvar ao nosso Deus com cânticos espirituais.
nasceu. Recebam nosso Rei, se curvem a Ele os corações. Exaltem o Senhor, exaltem o Senhor, exaltem o Senhor, o Salvador. Cantem que reina o Salvador, adorem o Senhor, montanhas da criação celebram o novo Rei, celebram o novo Rei, celebram a Cristo novo Rei. Verdade e amor são sua lei, os povos provarão tua glória e a justiça e todo o seu amor, e todo o seu amor, e todo o seu grande notícias de paz e alegria, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda a sua majestade, a manjedoura o acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Uma noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança é a âncora da alma, que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem.
como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Amém. Os irmãos podem assentar. Nesse momento nós somos convidados a fazer parte do momento de dedicação ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Então você é convidado a depositar diante do Senhor parte daquilo que o Senhor tem te concedido através do teu trabalho. Enquanto isso, louvemos com mais um cântico.
O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será maravilhoso, maravilhoso, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será maravilhoso. Ele é maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para sempre tu serás maravilhoso, maravilhoso. Vem a paz, sem fim, sobre o reino de Davi, e sobre o teu reino para sempre. Vem a paz, sem fim, sobre o reino de Davi, e sobre o teu reino para sempre. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Ó Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus incomparável, Pai. Tu és o Deus maravilhoso, ó Senhor, que olhaste, Senhor, para a nossa condição. E como Deus que és, ó Pai, tu sabias, ó Deus, que não há nenhum bom entre nós, Senhor. Não há nenhum justo, Senhor. E tu, ó Deus, enviaste o teu filho, Deus, para nascer como um bebê, ó Deus, precisar dos cuidados de sua mãe, ó Pai, e assim, Senhor, se oferecer como sacrifício, Deus, sacrifício este que foi santo, que foi único, Deus, e que foi suficiente, Pai, para nos conectarmos contigo, Deus. Nós te agradecemos, Senhor.
Obrigada, Pai, por estarmos aqui, ó Deus. Obrigada pelo livre acesso e pela santa oportunidade, Deus, de te rendermos, Senhor, toda honra, glória, louvor e exaltação, que só ao teu santo nome é devido, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja abençoando, Senhor, a nossa igreja, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, de cada um de nós, Senhor, da nossa família, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando também o conselho da nossa igreja, para que eles possam, ó Pai, usar os dízimos e as ofertas para o engrandecimento do teu reino aqui, ó Deus. Ó Pai, nós dependemos de ti, Deus. Fala aos nossos corações mais uma vez nesta noite. Te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Convidamos as crianças para vir aqui à frente, para que nós possamos orar por vocês. Convido nossa irmã Natália a estar fazendo a oração pelas crianças. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, para agradecimento e louvor teu, Senhor. Te louvamos porque antes que esse desejo fosse nosso, é teu. Te louvamos porque sabemos da nossa condição de pecador, porque assim o Senhor traz ao nosso coração. Somos dependentes de ti, Senhor, igual cada um desses pequenos aqui na frente. Te pedimos pela vida de cada um deles, Senhor, que o Senhor seja cada dia com eles e com seus pais, dando-lhes instruções para que cresçam em teus caminhos, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que a semente plantada, ela vai dar fruto ao seu tempo, assim como tua palavra diz, Senhor. Dá, Senhor, instrução a cada professor que está à frente, meu Deus, para que eles falem somente de ti, Senhor, e não deles. Que em tudo o teu nome seja engrandecido e glorificado. Ser conosco no resto dessa noite e em toda a nossa semana, meu Deus. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Vamos seguir aqui o Paulinho, por aqui, ó. Olha lá, ó, sigam lá. Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Ainda falando sobre o Natal de Cristo, eu hoje quero falar com os irmãos sobre esse texto. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7, mas eu quero destacar em especial apenas o versículo de número 4. Gálatas 4, nós leremos de 1 a 7, mas o verso 4 é o nosso verso principal para a nossa reflexão nessa noite. Ontem nós falamos sobre o incomparável Cristo, baseado em Hebreus capítulo 1. Hoje nós falaremos sobre a gloriosa vinda do Messias. Então, leiamos a palavra do nosso Deus de maneira alternada. Eu lerei os ímpares e a igreja na sequência, em alta voz, os versos pares. Todos encontraram? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pai bendito, nós te damos graças por o privilégio de estarmos aqui, de termos a tua palavra aberta diante de nós, luz para o nosso caminho e direção para a nossa vida. Fala, Senhor, nessa noite aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você já foi em algum momento da sua vida pego de surpresa? Certamente, todos nós já experimentamos algum tipo de surpresa. Há surpresas que são boas, como aquelas que todo mundo tem quando de repente tem uma data de aniversário, os amigos, os familiares se organizam, preparam a festa e ficam ali dentro da sua casa, caladinhos, até que você abre a porta e todo mundo está lá. Parabéns para você. Surpresas que, por vezes, se dão também através de um encontro emocionante com alguém que há tanto tempo não se vê e de repente você encontra numa viagem, em um passeio, ou até mesmo na sua própria cidade, ou entrando, ou chegando na sua casa. Mas há surpresas que são horríveis. Há surpresas que são dolorosas, como aquela de alguém que de repente vai ao médico despretensiosamente fazer um exame de rotina e descobre que é uma terrível doença corroendo seus ossos, talvez alguns dos seus órgãos, e volta para casa extasiado, sem chão, como a gente costuma dizer, diante da terrível e horrível surpresa. Todos nós podemos ser pegos de surpresa em algum momento de nossa vida, porque nos falta um atributo que somente o Senhor tem, chamado onisciência. Porque nós não prevemos o amanhã, porque nós não sabemos o que nos acontecerá daqui a 5 minutos, por exemplo, nós somos pegos de surpresa. Mas quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, nós não podemos imaginar que ela foi uma surpresa para Deus. Pode até ter sido e foi uma surpresa para Maria, até porque quando nós lemos Lucas capítulo 21, e após o anjo aparecer a Maria e fazer a saudação, diz-nos o texto lá de Lucas que Maria ficou perturbada diante daquela saudação. E só depois o anjo conversa com ela e explica que ela haveria de receber no seu ventre o Espírito Santo, que geraria nela um filho. A surpresa para Maria e talvez para muitos de sua época não foi uma surpresa para Deus. E é exatamente isso, queridos irmãos, que nós vamos perceber no texto que nós acabamos de ler, quando especialmente o versículo 4 vai falar que vindo a plenitude do tempo, ou tempo exato, Deus enviou o seu Filho ao mundo. A vinda de Cristo ao mundo não foi um evento, não foi uma situação ocasional, nem também foi uma situação assim de improviso. O Senhor percebeu a necessidade e no improviso eu vou mandar Ele para solucionar os problemas. Não, Deus não é pego de surpresa, nem muito menos faz nada de improviso. A gente costuma fazer algumas coisas de improviso, né? E os brasileiros especialmente costumam sempre dar o seu jeitinho quando as coisas não vão bem. O carro de repente quebra uma coisa, ou tenta dar um jeitinho, coloca uma peça, coloca um plástico, uma borracha, um pedaço de madeira e vai-se embora. Dá um problema em casa, dá um problema no trabalho, na roupa, a gente bota um remendo, a gente dá um jeito. O brasileiro costuma dar o seu jeitinho, e é até conhecido esse jargão, o jeitinho brasileiro. Pena que nem sempre é para o bem, às vezes é para o mal e para aquilo que é ilícito. Todavia, o Senhor não age com um jeitinho, nem também na base do improviso, como nós muitas vezes fazemos quando somos pegos de surpresa. O Senhor preparou a vinda de Cristo ao mundo para um momento exato, para uma data exata, hora exata, com um propósito previamente estabelecido. Ora, nós lemos aqui no texto da liturgia de Miqueias capítulo 2, onde o profeta fala claramente que este menino, que este que viria, é o que está preparado desde os tempos eternos. O profeta tinha consciência de que a vinda de Cristo, a vinda do Messias prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15, não seria casual, mas seria proposital. E assim foi. Adolf Pohl, um comentarista bíblico, diz: não foi o tempo que colocou Deus em movimento,
porque os povos estavam maduros ou uma lei numérica estivesse manifesta, mas foi Deus quem fez o tempo andar. Quando Gálatas então diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, o que agora Paulo está dizendo é que no tempo exato, no tempo certo, no momento previsto e determinado, predeterminado por Deus, Cristo veio ao mundo. Talvez você já tenha feito essa pergunta: por que há 2000 anos atrás? Por que em Belém? Por que naquele contexto? Por que não hoje? Ou por que não antes de 2000 anos? Por que Cristo veio exatamente naquele momento, naquela cidade, naquela situação, por ocasião de um recenseamento? Por que há 2000 anos atrás? Não poderia ter sido antes e já resolveria uma série de problemas e salvaria muitas pessoas do pecado? Não poderia ser depois, e nós temos depois daquele ano uma tecnologia maior, um avanço maior na propagação? Poderia ter vindo na época da imprensa, quando já havia escrita e havia cópias e havia distribuição de folhas. Poderia ter vindo nesse tempo, seria mais fácil propagar o seu nome. Por que há 2000 anos atrás especificamente? Por que aquela região especificamente? Não foi por acaso. Havia um propósito. Nós veremos como que esse propósito se cumpriu ao longo de nossa reflexão. Mas observem, queridos irmãos, que o texto, antes de falar sobre essa plenitude do tempo, fala sobre um herdeiro. O versículo 1 vai nos falar sobre um herdeiro que é menor. Talvez nesta versão que nós costumamos utilizar, atualizada, seja um pouco difícil para a compreensão de alguns irmãos. Mas eu vou ler aqui em outra versão para ficar ainda mais clara. É uma versão que eu não gosto muito, mas que traz uma clareza maior ao texto, e diz assim um texto: digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho vai herdar a propriedade do pai, é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, verso 2, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Tradução desse verso 1, 2 e 3 de Gálatas 4 revela a perspectiva pela qual Cristo foi tratado e também nós somos tratados. Ele diz: olha, o herdeiro, enquanto é menor de idade, ou enquanto não é chegado o tempo de assumir tudo, ele é tratado como escravo, ele é cuidado, ele é orientado, ele é dirigido, até que chega o tempo da idade adulta. E aí sim, ele assume o seu lugar de herdeiro. Mas até lá, enquanto não chega o tempo da idade maior, enquanto não alcança a idade adulta, é preciso que haja um aio, conforme nos relata o capítulo 3, verso 23 a 29, também de Gálatas. E o aio é aquele que instruía, aquele orientador, aquele que acompanhava. Na casa dos senhores ricos, os filhos eram cuidados por servos que ali haviam previamente estabelecidos e preparados para aquele serviço. E o aio era aquele homem que era responsável por encaminhar à escola o filho do seu senhor. Ele instruía, ele orientava, ele preparava a criança desde cedo, até que ele então chegasse na idade adulta e assumisse por si só todas as responsabilidades de adulto e de herdeiro do pai. E Paulo então introduz essa menção para dizer: nós também éramos assim, menores, éramos sujeitos aos rudimentos do mundo. Todavia, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Na plenitude do tempo, Deus enviou um filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E a partir desse verso 4, eu quero então falar com os irmãos sobre a gloriosa vinda do Messias em pelo menos 3 aspectos. Em primeiro lugar, vejamos que essa vinda do Messias é uma vinda prevista. Não foi algo por acaso, como já disse, mas foi previsto. Lá no capítulo de número 3, no verso de número 8, nós vamos perceber claramente que havia um planejamento de Deus, e isso começa até mesmo através da vida de Abraão, pois Paulo vai dizer: em ti, numa menção àquilo que é dito no livro de Gênesis, em ti serão abençoados todos os povos. A previsão da vinda de Cristo, ela começa muito cedo, e existem alguns aspectos dessa previsão que a gente pode ver através da Escritura Sagrada. Primeiro, observe que
houve um aspecto revelacional crescente na Escritura Sagrada. Deus não revelou tudo a respeito de Cristo de uma vez só. Ele foi revelando aos poucos. Por exemplo, se nós tivéssemos na nossa Bíblia só a Torá, como os judeus assim chamam, os 4 livros da lei. Se nós tivéssemos, ou talvez melhor dizendo, apenas o primeiro livro, o livro de Gênesis, que fala sobre a criação, que fala sobre a queda do homem, que fala sobre as consequências e a vida dos primeiros habitantes desse mundo. Nós teríamos conhecimento de Cristo? Sim, porque Gênesis 3,15 já fala sobre aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Mas imagine que nós tivéssemos só aquilo a respeito de Cristo e ele não teria vindo ainda. Será que a gente conseguiria com clareza imaginar como ele seria, o que ele faria, qual seria a sua obra, de que maneira ele viria ao mundo? Certamente não. Certamente não. Ora, nós temos aquele que pisaria a cabeça da serpente, ora, mas isso não diz muita coisa. Quem vai pisar a cabeça da serpente? Será um homem diferente? Será uma pessoa que vai vir do céu assim, em um relâmpago? Como vai ser essa vinda? Gênesis não explica. Nós chegamos em Êxodo, nós começamos a ter maiores demonstrações disso, através da caminhada no deserto, através das provisões, através dos símbolos, inclusive uma serpente de bronze que é levantada. A gente caminha um pouco mais ainda nos livros da lei, depois entramos nos livros históricos e mais exemplos começam a ser dados, até que a gente entra nos poetas e nos profetas, e aí sim, maiores descrições vão sendo dadas, a exemplo da que nós lemos em Miqueias no início, a exemplo da de Isaías capítulo 9, que nós acabamos de cantar aqui, de modo que progressivamente a revelação ela foi ganhando um caráter crescente. Deus não entregou tudo de uma vez só. Ele foi aos poucos revelando, falando a um, falando ao outro, aquilo que nós meditamos ontem em Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas formas aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, essa vinda prevista de Cristo, ela foi previamente anunciada em um caráter revelacional crescente. Deus foi aos pouquinhos aumentando a revelação. E é inclusive isso que Paulo vai nos dizer quando fala sobre o menino que está sujeito à lei, que está sujeito aos rudimentos do mundo, até que chegue o momento exato onde ele assume a sua posição de herdeiro. Paulo introduz o verso 1 ao versículo 3, durante o tempo que o herdeiro é menor, ele é como escravo. E ele vai sendo instruído aos poucos, até que chega o tempo que ele herda. É exatamente assim o caráter da revelação de Cristo. Vagarosamente, ele foi entregando, através dos profetas, através dos reis, através de muitos personagens da história, através de inúmeros exemplos, uma previsão de como seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas não apenas esse aspecto revelacional crescente é algo que a gente vê na Bíblia Sagrada, como a gente também percebe ainda que nessa previsão da vinda de Cristo havia um aspecto sentimental dos personagens. Um exemplo muito claro disso é quando a gente lê o Cântico de Simeão. Lá em Lucas capítulo 2, verso 25 ao 35, Simeão diz, olha, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Eu vi a salvação. O texto vai dizer também que ele aguardava a consolação de Israel. Havia uma expectativa no coração de homens e de mulheres do Antigo Testamento. Os sentimentos desse povo estavam voltados aos acontecimentos que viriam, e eles já experimentavam isso através de uma forte expectativa. Eu preguei aqui, acho que na última vez que eu vim, em Jó capítulo 19. Depois de passar todo aquele sofrimento, o que é que Jó diz? Mas eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó vai dizendo, olha, os meus olhos o verão e não outro, em minha carne vê-lo-ei, de saudade me desfalece o coração. Veja que havia um sentimento profundo, arraigado no coração do povo de Deus, que aguardava a vinda desse que esmagaria a cabeça da serpente. A revelação era crescente, mas esse sentimento na vida do povo de Deus cada vez mais era crescente. Havia um anelo para que esse chegasse. Por isso que Simeão se alegra quando ele chega.
Finalmente, meus olhos já viram a salvação. Eu agora posso morrer. Estou pronto para morrer, Senhor, porque tudo aquilo que eu almejava eu vi. A salvação dos povos, o menino prometido. Havia um sentimento no coração do povo de Deus. Mas, além disso, com respeito a essa previsão da vinda de Cristo, havia um aspecto experimental. Como é que isso se dá? Todo o relato da Escritura Sagrada nos mostra Deus fazendo o povo experimentar as suas promessas, para que assim eles pudessem mais firmemente aguardar a sua vinda e confiar naquilo que ele havia dito. Quando a gente lê o livro de Gênesis, na história de Abraão e de José do Egito, Deus vai revelar a sua fidelidade e o seu cuidado com o seu povo. A gente entra no livro de Êxodo, Deus envia pragas ao Egito, liberta o povo cativo e durante a caminhada lhe dá toda a provisão necessária, cumprindo assim uma promessa. Mais uma prova de que a promessa estava se cumprindo. Nós entramos em Deuteronômio e Moisés contempla a terra que Deus havia prometido. Entramos no livro de Josué e a terra prometida agora aparece e agora o povo de Deus entra nela e a gente encontra agora o relato de como o povo de Deus estava vivendo nessa terra prometida. Quando olhamos para o livro de Juízes, a gente percebe o cuidado de Deus na libertação do seu povo. Mesmo o povo pecando, mesmo o povo falhando, em um movimento cíclico de pecado, mas Deus sempre enviava um libertador. O povo pecava, errava, vinham as consequências, os povos do Oriente, os amalequitas, e Deus então tinha piedade daquele povo, mandava um libertador, como mandou Otoniel, como mandou Débora, como mandou Gideão e outros mais, e o povo vivia tempos de paz. Novamente o povo tornava a pecar, Deus enviava um outro libertador. Era na prática, era no experimento, Deus dizendo, olha, vocês pecaram, vocês falharam, mas eu ainda assim tenho graça, eu ainda assim amo vocês e por misericórdia eu vou ajudá-los. E o povo estava então experimentando a promessa daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente de maneira prática. A gente vê o livro de Ruth, um exemplo muito claro do resgatador de Ruth, aonde Boaz resgata aquela viúva oprimida, passando todas aquelas agruras sem o seu marido. A gente olha o livro de Samuel, o livro de Reis, a gente vai ver o quanto que as decisões dos reis, fossem eles justos ou ímpios, trouxeram duras consequências para o povo e como Deus soberanamente guiou toda a história. De modo que a gente vai caminhando um pouco mais e vemos a restauração do povo de Israel através do livro de Neemias, do livro de Esdras, vemos a reconstrução dos muros, vemos Deus operando milagres e maravilhas, nós olhamos os livros poéticos e a gente vê a sabedoria de Deus sendo expressa. Quantos salmos que a gente tem na Bíblia Sagrada que falam sobre este menino, que anelam esse caráter de Cristo. O Salmo 2, por exemplo, é uma revelação clara da pessoa de Cristo. Outros salmos mais que mostram claramente esse anelo por esse resgatador, por esse salvador, até que a gente chega nos profetas. E a gente vê, inclusive, Deus fazendo com que os profetas ilustrassem como era a relação do povo para com o seu Deus. Basta você lembrar de Oséias, que é levado a se casar com uma prostituta. E Deus diz, olha, Israel tem andado assim comigo. Israel tem feito exatamente isso comigo. Na vida do profeta Jeremias, o servo, um homem sofredor, de dores, inclusive escreve lamentações, como fruto do seu profundo sofrimento, não se casou, foi acusado, foi abandonado, teve de enfrentar os líderes mais terríveis da sua época. Nós temos o relato do exílio babilônico no livro de Jeremias, e a gente percebe que nem mesmo o exílio foi capaz de impedir a ação de Deus ao longo da história. De modo que de Gênesis até o livro de Malaquias a gente contempla a ação soberana de Deus conduzindo cada personagem, cada fato, cada mínimo detalhe da história, para que esse menino viesse ao mundo, assim como a Escritura Sagrada nos mostra, previamente anunciado. A vinda de Cristo, queridos irmãos, ela é prevista. O povo de Deus ouve essa revelação, anela esse cumprimento e experimenta isso através de toda a história. Mas há um segundo aspecto que o versículo 4 nos revela a respeito da vinda do Messias,
que além de ser uma vinda prevista, ela também foi previamente preparada. O anúncio foi feito, a previsão foi feita, mas o preparo também começou a acontecer. Com respeito ao preparo, eu preguei aqui em Josué, capítulo 2, onde eu falei sobre Raabe. Lembram? A prostituta que morava no muro da cidade, a única que foi salvo quando então entraram ali em Jericó, a única que se salvou, mas através dela, da sua descendência, veio a raiz de Davi, o nosso Salvador. Deus preparou os personagens e cada ato da história para a vinda do seu filho. E é curioso observarmos que até mesmo na genealogia de Cristo a gente encontra isso. Vá lá para Mateus capítulo 1, rapidamente. Mateus capítulo 1. Bem como Lucas 3 também relata isso de uma perspectiva um pouquinho diferente, mas relata a genealogia de Cristo. Eu quero que você observe nessa genealogia, e eu sei que genealogia é uma coisa que muita gente não gosta. Eu aprecio genealogia. Embora às vezes pareça chatinho de ler, fulano gerou cicrano, que gerou Beltrano e morreu. Mas a genealogia revela o cuidado providencial de Deus na história de maneira extraordinária. Eu vou pregar muito aqui sobre genealogia, se Deus nos permitir. O texto de Gênesis 1, por exemplo, vai nos falar sobre pelo menos 4 mulheres que fizeram parte da descendência de Jesus Cristo. O texto nos fala sobre Raabe. O texto vai nos falar sobre a mulher de Davi. O texto vai nos falar sobre Tamar. O texto vai nos falar sobre Ruth. 4 mulheres que fazem parte da genealogia de Cristo. Uma delas, que é o texto, onde o texto nos fala aí sobre Tamar, em Mateus capítulo 1, viúva de 2 maridos, usada como uma prostituta e mãe de gêmeos do seu sogro. Veja que a história dessa mulher não é uma história muito bonita a se contar, não. Raabe é uma prostituta, como nós bem sabemos, que ajudou os espias ali na terra. Ruth, uma viúva que segue a sua sogra, mas que em um determinado momento teve uma atitude um tanto desonrosa ao deitar-se durante a noite nos pés de Boaz. E biblicamente, e especialmente do contexto da cultura, aquela era uma atitude que uma mulher honrada não deveria ter. Mas o texto nos menciona Batseba. Irmãos, Batseba foi a amante de Davi. Que honra essas mulheres, com exceção de Ruth, que a gente geralmente trata com honra mais porque a sua história é honrada. Que honra essas mulheres têm para fazerem parte da genealogia do nosso Cristo, e Mateus relata isso. Perceba que Deus claramente está dizendo: nada e nenhum dos acontecimentos na história foram por acaso. Até mesmo os erros que os homens cometeram não surpreenderam o meu propósito. Até mesmo as falhas morais dos homens e das mulheres não foram capazes e suficientes para deter o plano redentivo de Deus para o seu povo. Apesar destes, e até mesmo através destes, Deus preparou a vinda do seu Filho. Quando então Paulo diz que no tempo certo, na plenitude do tempo, ele está dizendo, olha, é no momento em que tudo que estava previsto, na hora marcada, Deus então envia o seu Filho. A ideia de plenitude do tempo é como que uma caixa que está a ponto de transbordar. Chegou ao limite, é a plenitude, não há mais nada a se colocar. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos. É o limite exato, é a plenitude, está pleno. E é na plenitude do tempo que Deus envia o seu Filho. E essa história, inclusive, ela abrange não apenas os aspectos espirituais que a gente sempre costuma falar, né? Olha, fulano, Davi, o rei tal, o profeta falou sobre isso. Deus utilizou o seu povo para ser instrumento dessa história. Mas até mesmo o contexto social, cultural e político foi instrumento de Deus para a vinda do seu Filho. E eu quero lembrar a vocês
que antes da vinda de Cristo, o cenário político, econômico, cultural e social daquela época passou por grandes transformações. Quando a gente chega no ano 356 a.C. até o ano 323, os irmãos sabem que de antes de Cristo, o tempo ele é contado de maneira contrária, né? Porque Cristo é o divisor do tempo. Cristo é aquele que divide as épocas. Então, de Cristo para frente se conta 1, 2, 3 e assim por diante. Ele veio há 2000 anos atrás. Mas aqueles que vieram antes de Cristo, o tempo ele é contado de maneira regressiva. Então, do ano 356 até 323 a chegar a Cristo, os gregos, liderados por Alexandre o Grande, começaram a conquistar terras. Isso, o que é que tem a ver com a Bíblia Sagrada? O que é que tem a ver com a história da redenção? Um movimento político, um movimento de domínio, expansão de poder, domínio de terras. Alexandre o Grande, que é muito conhecido na história, há muito sobre ele, você pode pesquisar nos livros e hoje também na internet, como muitos gostam de pesquisar isso na internet. Alexandre o Grande foi um grande general, foi um homem que conseguiu conquistar uma expansão de terras muito grande, mas com isso também começou agora a ensinar a sua língua, que era o grego koiné. Então, à medida que Alexandre o Grande ia conquistando terras, como assim o fez na Macedônia e outras regiões mais, ele então começa agora, com a sua influência e com a sua autoridade de líder, ensinar aquele povo grego. Grego esse, que mais tarde vem ser a língua pela qual o evangelho é proclamado. De modo que quando Cristo vem ao mundo, e especialmente após a vinda de Cristo, quando os apóstolos começam a escrever cartas às igrejas, por mais que houvesse povoados e regiões que falassem outra língua, mas eles conheciam o grego. O grego era como a língua universal daquele tempo, assim como o inglês hoje é a principal língua falada em todo o mundo. Então, houve uma facilidade, tanto para a propagação do evangelho em terras diferentes, em regiões diferentes, como também no envio de cartas. Agora, isso quando? Mais tarde, somente após a vinda de Cristo. Um eventozinho lá, 326 anos antes de Cristo, soberanamente administrado por Deus. Deus estava ali mexendo as peças do tabuleiro, conduzindo toda a história, para que no momento exato o seu filho viesse ao mundo. E Cristo veio ao mundo quando boa parte daquela terra falava grego. Facilitou a proclamação do evangelho. Mas não bastasse isso, quando a gente chega no ano 146 a.C., os romanos, que eram habilidosos em estradas, inclusive até hoje, muitas estradas romanas ainda são utilizadas de tão bem feitas que eram, parece as estradas, né? E as ruas que os nossos prefeitos fazem por aqui no interior. Faz hoje, daqui a pouco está tudo esburacado. Os romanos não. Eram habilidosos em fazerem estradas. Até hoje algumas estradas são utilizadas. Começaram então a abrir valas em tudo quanto era canto. Fazer estradas bem feitas. Imagina no que é que isso ajudaria mais tarde na proclamação do evangelho? Transição de uma cidade para outra. Facilitou a ida de Cristo para um lugar, para outro, especialmente dos apóstolos que tanto andaram. Paulo foi um deles, de cidade em cidade pregando o evangelho. Estradas, em vez de sair desbravando no meio do mato, havia estradas que facilitavam o percurso. E Paulo, inclusive, menciona alguns perigos das estradas, para mostrar esse aspecto de que eles estavam transitando por estradas. Mas não bastasse isso, os romanos ainda deram uma outra contribuição para o evangelho, sem saber, sem pensar, sem imaginar, mas providencialmente preparado por Deus. Acontece que, por causa do domínio e do império romano agora está cada vez mais maior, eles agora começam a estabelecer algumas leis. Leis essas que vigoravam em todo o território. Destas leis, o apóstolo Paulo, inclusive, lá em Atos capítulo 16, foi beneficiado. Quando o prenderam, e ele então diz, olha, eu sou cidadão romano. E foi solto, e inclusive solto sob muitos pedidos de desculpas porque fizeram aquilo. As leis romanas beneficiaram o servo de Deus anos mais tarde. Mas não bastasse isso,
houve ainda uma outra contribuição dos romanos do ano 27 a.C., que durou até o ano 180 depois de Cristo, a chamada Pax Romana. Sabe o que é isso? Eles entenderam que o seu império já estava tão consolidado, já havia estradas, já haviam leis, era preciso então que houvesse um melhor consentimento de transição. Criaram então aquilo que chamam a Pax Romana, era como que um passaporte livre. Não havia necessidade burocrática de se pedir permissão de ir para um lugar e para outro, porque o imperador César Augusto havia decretado essa Pax Romana, e isso, inclusive, mais tarde veio a facultar aos missionários cristãos viajarem sem problemas nenhum. Iam de uma cidade para outra, não precisava de autorização do governo. A Pax Romana permitiu esse livre acesso até o ano 180 depois de Cristo. Então perceba uma coisa, nem mesmo a história, aquela que a gente diz, a história secular, nem mesmo a história ficou fora da preparação previamente anunciada por Deus. Deus utilizou o seu povo, Deus utilizou os ímpios, Deus utilizou a história, a política, a economia, o contexto cultural da época, Deus utilizou de tudo para que no tempo exato, conforme diz Paulo, na plenitude do tempo, o seu filho viesse ao mundo. E Cristo vem nesse contexto, onde estradas haviam sido feitas, onde havia uma paz imperando no império, onde haviam leis que davam direitos aos cidadãos, onde havia uma língua que se falava quase que mundialmente, o grego koiné, que é o grego que a Bíblia Sagrada foi escrito, inclusive. Mas não bastasse isso, há uma providência de Deus na história ainda, quando, de repente, foi publicado um decreto também de César Augusto para haver um recenseamento de toda a população do império, conforme nos relata Lucas 2, e ontem foi cantado e relatado isso aqui na cantata de Natal. Será que foi por acaso esse recenseamento, essa marcação de todo mundo se aparecer e apresentar, para então contabilizar os habitantes? Claro que não. Esse recenseamento colocou Maria e José na estrada. Mesmo Maria estando grávida, ela pegou a estrada. Para que chegando em Belém não houvesse nenhuma hospedaria preparada pelos homens, mas uma hospedaria divinamente aberta nos céus, ali na manjedoura, para que nascesse Cristo. E ali, na manjedoura, num lugar simples, ele nasce. Os homens, mesmo não tendo preparado lugar para Cristo, mas Deus mesmo se encarregou de preparar. Ele não nasceu em um palácio, ele não nasceu em um hotel de 5 estrelas, nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar onde era comum e tipo dos animais ficarem e ali dormirem, e ali se abrigarem da chuva, do sol, do frio e do calor. É ali que ele nasce, de maneira humilde, de maneira humilhante, mas no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, predeterminado por Deus. Essa foi uma vinda preparada pelo Senhor. Agora aqui deixe-me fazer uma ressalva a respeito dessa chegada de Cristo exatamente ali em Belém. Percebam, queridos irmãos, que Cristo nasce no lugar mais improvável de todos. E, inclusive, essa menção que a Bíblia Sagrada sempre faz de Cristo e de Adão. Adão, o primeiro homem, Jesus, o segundo homem. O primeiro homem nasce aonde? No jardim, lugar paradisíaco, lugar extraordinário. Não há dúvidas de que era o melhor lugar do mundo, preparado pelo Senhor, sem a presença do pecado. Imagine aí, se hoje nós já nos encantamos com a beleza da natureza, natureza essa que está fadada ao pecado, lembre-se disso, Romanos vai dizer que a terra geme por redenção. Imagine a natureza antes da queda, o quão belo, o quão exuberante ela era. Você acha uma hortênsia bonita? Você acha uma flor, aquelas mais caras que eu esqueci o nome agora aqui, que a gente coloca dentro de casa para decorar bonito? Você não faz ideia do quanto era mais belo antes da queda. Isso aí é só uma demonstraçãozinha do que Deus graciosamente deixou para nós. O homem nasce num ambiente perfeito, ideal.
mas num ambiente perfeito e ideal, o que é que ele faz? Ele peca. Cristo, por outro lado, nasce no ambiente mais improvável de todos, mas mesmo nascendo ali, ele redime, ele salva, ele purifica com o seu sangue os nossos pecados e aviva a nossa esperança de vida eterna. Sabe o que é que isso nos mostra? O problema não é o ambiente, o problema é quem está no ambiente. Lá no Éden, Adão provocou morte. Na cruz, Jesus, com a sua morte, trouxe vida a todos nós. Não é o ambiente, é a glória daquele que é colocado no ambiente que faz toda a diferença. E Paulo vai dizer, olha, foi no tempo certo. Foi na plenitude do tempo que ele veio ao mundo. Mas não apenas isso, a vinda de Cristo, além de ser prevista e preparada, é também uma vinda preciosa. Sabe por quê? O versículo 5, eu disse aos irmãos que nós abordaremos especialmente o versículo 4, mas o versículo 5 de Gálatas capítulo 4 vai nos dizer de que este que vem ao mundo na plenitude do tempo é o Filho. Deus enviou o seu Filho, aliás, versículo de número 6. Não é qualquer um, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Por isso que além de toda a glória que a gente percebe na preparação para a sua vinda, a gente agora também encontra uma preciosidade na vida deste que envia, por vários motivos. Primeiro, por causa de quem envia. É Deus que envia, Deus é o primeiro missionário. E a gente, inclusive, costuma falar, nós falaremos sobre isso em agosto do próximo ano, sobre a Missio Dei, a missão de Deus. Quem é o primeiro missionário? É Deus que envia o seu Filho. João 3,16, que nós conhecemos muito bem, mostra exatamente esse caráter que Deus é quem envia primeiro o seu Filho. Segundo, por causa da sua natureza. Ele não é qualquer um, ele é Filho. Ontem nós falamos aqui brevemente sobre os anjos, que o texto de Hebreus nos relata. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos seres angelicais, aos seres sobrenaturais. Ele é Filho. Ele é herdeiro de todas as coisas, conforme nos diz Hebreus. Mas, além disso, nós vamos perceber que, por causa da forma como ele vem, ele é diferente. Ele não nasce como nenhum outro. Ele não é gerado como nenhum outro. Ele não é gerado através de uma relação sexual, ele é gerado através da ação do Espírito Santo. Ele não nasce de uma mulher que perdeu a sua virgindade, ele nasce de uma virgem. E isso é significativo. Não foi de fora para dentro que Cristo foi gerado, é de dentro para fora. É a ação poderosa, sobrenatural de Deus. Isso não é por acaso, não. Quando a gente olha na genealogia de Cristo, nós encontramos tantas menções, inclusive de Abraão. Lembrem-se que a promessa que Deus havia feito a Abraão passava especialmente pelo seu filho. E como foi o nascimento do filho de Isaque, filho de Abraão, de uma senhora já idosa. Não havia mais possibilidade nenhuma dela gerar. Mas já lá, Deus deu um sinal de como seria também a vinda do seu filho. Não uma senhora idosa, mas de uma mulher virgem. Deus está dizendo, olha, tudo aquilo que é improvável ao homem, eu tenho poder de fazer. Tudo aquilo que o homem não espera, não aguarda, eu tenho poder para fazer e bem feito. Assim foi a vinda de Cristo. E Paulo então vai dizer que foi na plenitude do tempo. Mas por que ele veio? E por que na plenitude do tempo? Vejam comigo, por gentileza, o contexto que antecede o capítulo 4. Gálatas, capítulo 3, verso de número 27 até o versículo de número 29. Por gentileza, veja comigo esse texto, que esse é o texto aí anterior ao que nós lemos e, portanto, é o contexto aproximado que a gente tem para entendermos melhor esse assunto de Paulo. Diz assim um texto: porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe o que Paulo agora quer nos dizer aqui?
antecedendo a fala da plenitude do tempo, que a vinda de Cristo ao mundo rompeu várias barreiras. Pelo menos 3 são destacadas aqui. A barreira cultural, porque diz o texto, não há judeu, não há grego. Nós sabemos que havia uma separação entre os gregos e os judeus. Não há mais judeu, não há mais grego. Houve agora também uma barreira que foi quebrada na classe social. Não há mais escravo, nem também mais livre. Não há mais diferença. Cristo é Senhor de todos e nele todos nós somos livres. Mas ele quebra também com a sua vinda toda barreira de gênero. E nós sabemos muito bem o quanto que a lei judaica acabou oprimindo as mulheres. Que o homem é o líder do lar, que o homem é o cabeça da casa, que ele foi o primeiro a ser criado, isso continua vigorando, isso é bíblico. Mas acontece que os fariseus, muitos dos judeus também, pesavam demais na lei. Faziam rituais, leis, davam ordenanças que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. E nisso, as mulheres começaram agora a assumir um papel extremamente humilhante na sociedade. Elas não tinham mais voz, elas não tinham mais direito nenhum, elas eram por vezes humilhadas pelos seus maridos, elas ficavam numa posição de total humilhação. Quando Cristo vem ao mundo, o que é que acontece? Todas essas barreiras são quebradas. Não como o feminismo, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas, de modo que agora as mulheres começam a fazer parte do ministério de Cristo. As mulheres começam a patrocinar o ministério de Cristo, Lucas capítulo 8, até mesmo a mulher de Herodes faz parte desse grupo. Ele conversa com adulta, ele conversa com pecadora. As mulheres que vão ao túmulo de madrugada e atestam a ressurreição de Cristo. E Paulo vai dizer que quando Cristo vem ao mundo, não há mais homem, não há mais mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: diante de Deus agora, nós fomos tornados iguais por causa da sua obra. Nós temos funções diferentes e continuamos tendo funções diferentes, mas a nossa dignidade, o nosso valor perante o Senhor, ele é colocado de maneira igualitária. Não há mulher, não há homem, não há judeu, não há grego, não há liberto, não há escravo. Todos nós agora fomos adotados, e o verso 5, aliás, o versículo número 6 vai nos dizer isso, que agora nós podemos, inclusive, chamarmos Abba Pai. E a menção do texto aqui agora quer nos dizer que, porque Cristo veio na plenitude do tempo, no tempo certo, nós agora temos o Espírito Santo, conforme nos relata o versículo 6. Nós temos acesso e intimidade a Deus, porque Ele é o mediador, mas nós também nos tornamos herdeiros com Cristo. A vinda do Messias, ela foi preciosa, ela é preciosa para todos nós. Olhando para isso, olhando para essa história, o que nós percebemos é que a glória do nosso Salvador, ela sempre manifesta na plenitude do tempo. E sabe o que a Bíblia Sagrada nos diz? Que assim como ele veio no tempo certo, outra vez ele tornará, também no tempo certo. E assim como tantos personagens do Antigo Testamento, como aqui eu mencionei, aguardavam com grande expectativa a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, nós hoje, mais uma vez, podemos aguardar com ardente expectativa a vinda daquele que já esmagou a cabeça da serpente e que agora virá não mais no estrebaria, mas que virá de maneira gloriosa, triunfante e redentora para levar a sua igreja para junto de si. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos perdoar os pecados, para nos redimir, para nos agora fazer filhos, para agora nos dar acesso ao Pai. Jesus, a razão do nosso Natal. O Messias prometido, aquele a quem nós adoramos nessa noite. Fique de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua instrução, pela revelação, através do Teu Santo Espírito na Tua lei. Nós Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor enviou ao mundo o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, no tempo certo, na hora exata, para cumprir assim um propósito glorioso e eterno. Nós Te louvamos por isso e
também te adoramos, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Ainda em pé, cantemos ao Senhor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Você é livre para adorar o Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Amém, queridos. Podeis sentar.
eu tenho alguns avisos para passar aos irmãos. Já foi avisado pela manhã, os irmãos devem ter acompanhado de casa, sobre o processo de indicação, né, para candidatos tanto a presbíteros quanto a diáconos. Nós falaremos mais sobre isso, e ali atrás há um edital falando como deve ser feita a instrução, então os irmãos não deixem de olhar. Essa indicação deverá ser feita até o dia 31, né, próxima semana, os irmãos já foram avisados disto. Mas eu quero, queridos irmãos, agora trazer para os irmãos uma palavra para a igreja. Desde sexta-feira que nós estamos aqui, sempre tendo cultos na igreja. Sexta foi a escola, né, o culto da escola. Ontem foi a cantata, hoje pela manhã a nossa EBD e agora à noite também. Desde sexta que eu vejo rostos diferentes. Alguns não estavam ontem, nem sexta. Então a gente tem um misto aqui de pessoas que não vieram ainda, e há muitos que não estão aqui hoje, por ocasião do Natal. Muitos viajaram, estão com familiares em casa, mas eu creio que essa mensagem vai ficar gravada. Depois nós fazemos um recorte e colocamos no grupo da igreja para que todos possam acompanhar. Desde segunda-feira nós já chegamos na cidade, como já é de conhecimento de quase todos, e na prática nós assumimos agora a Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Ainda há uma formalidade constitucional que acontecerá para empossar, para ordenar, mas na prática eu já sou pastor dos irmãos e todos já têm chamado assim. Eu sei, queridos irmãos, que é um grande privilégio pastoreá-los, estar caminhando com vocês agora por um tempo que só o Senhor sabe, mas é também uma grande responsabilidade, e eu estou muito atento com respeito a esta responsabilidade que eu tenho para com vocês. Mas eu quero falar para os irmãos, para melhorar o nosso andamento e o maior conhecimento também da igreja a respeito da maneira que nós estaremos pastoreando, algumas informações, alguns procedimentos que nós teremos agora nesses primeiros meses, e há pelo menos 7 características ou 7 questões que eu quero destacar aqui para os irmãos. Primeiro, não é desejo meu aventurar-me em Bom Conselho. Eu não vim aqui apenas passar um período, de repente ir embora, aventurar-me, conhecer irmãos. Meu desejo mais íntimo do meu coração é que raízes possam ser fincadas aqui nessa terra e que nós tenhamos um tempo precioso e frutífero para a glória do nosso Deus. Mas isso não depende de mim, depende de Deus. Para isso, a gente precisa ter um bom relacionamento com o conselho da igreja e com os irmãos. Naquilo que depender de mim, eu farei todo o esforço possível para que a gente caminhe em paz, tá bom? Então, eu preciso dizer isso aos irmãos, que eu não desejo, nem tentei vir aqui em Bom Conselho aventurar-me. Foi um desafio muito grande decidir vir para cá. E após muita oração, nós entendemos que era a vontade do Senhor, e espero que essa vontade seja confirmada ao longo dos anos também. Segundo, cuidado com as expectativas. Eu sei que há uma expectativa muito grande de alguns irmãos, alguns já relataram isso, e isso é inevitável, eu sei. Mas lembrem-se que eu não passo de um pecador, sou falho, tenho muitas limitações. E eu costumo dizer sempre que frustração só existe porque há expectativa. Então, cuidado com as expectativas para que vocês não se frustrem. Haverá momentos, irmãos, que eu vou falar o que vocês não gostam. Haverá sermões que eu vou pregar aqui, muitos vão ficar injuriados. O pastor foi duro demais no que falou. Meu compromisso é pregar a verdade de Deus. Doa a quem doer. Doa a mim, doa à liderança, doa aos membros, doa a quem não está vindo para a igreja. Eu tenho um compromisso e jurei isso, semana retrasada, de pregar fielmente a palavra de Deus. E a palavra de Deus nem sempre agrada. Então haverá momentos que vocês não vão gostar muito dos meus sermões. Então cuidado com as expectativas, para não pensar que todo domingo eu vou pregar um sermão que você gosta de ouvir. Nem sempre será assim. Haverá momentos também que nós teremos de tomar decisões como conselho que não serão fáceis. É como um remédio que a gente dá a uma criança. Às vezes a criança não quer tomar o remédio, mas é preciso. Então haverá momentos em que decisões serão tomadas e não será muito do agrado dos irmãos. Eu espero sempre que a igreja esteja andando em acordo, mas haverá momentos que isso poderá acontecer. Como também haverá momentos que eu não conseguirei atender às expectativas dos irmãos, ajudá-los como eu queria por causa da demanda e da quantidade de membros que a nossa igreja tem. Farei um esforço, desejo e intento atender a todos, mas lembrem-se que quando o pastor de vocês falharem, nós temos um supremo pastor que não falha nunca, que inclusive é o meu pastor também.
Então nós vamos precisar recorrer a esse pastor constantemente. Terceiro, eu estou numa fase de adaptação. Então, com calma, sem alvoroço, eu vou me inteirar da causa de cada um dos irmãos. Eu vou procurar saber sobre a sua situação, os que estão em disciplina, os que não estão, os que estão frequentando, os que deixaram de frequentar a igreja por algum motivo. Com calma, eu estarei buscando esses irmãos, conhecendo a cada um e me inteirando da causa de cada um. Quarto, as mudanças elas são necessárias e elas vão acontecer, mas no momento certo. Então, não me peçam para mudar isso, mudar aquilo. Calma, muita calma nessa hora. Toda mudança gera trauma, toda mudança gera agonia, gera desconforto e, se feita sem preparo, causa problema. Então, não esperem que eu vá fazer mudanças na igreja agora de jeito nenhum. Calma. Há tempo, conforme diz Eclesiastes, para todo propósito debaixo do céu. E as mudanças que forem necessárias, nós faremos gradativamente, com sabedoria, pedindo a orientação do Senhor, para que a igreja entenda por que vai ser feita a mudança, para que a igreja compreenda por que está sendo feita isso e todos sejam edificados, não saiam daqui chateados por causa de uma coisa ou de outra. Então, as mudanças vão acontecer, mas no tempo necessário. Quinto, e eu friso bem isso, política acabou, viu? Especialmente para os que estão em casa aqui acompanhando, que não estão vindo à igreja há um tempo que eu já soube. As eleições, graças a Deus, acabaram. A rainha foi enterrada depois de tantos dias rodando e a eleição acabou. Então, os irmãos que deixaram de vir para a igreja por causa da eleição, tomem juízo. Aprendam de volta o caminho da casa do Senhor. Se a sua fé está firmada em Deus, a ponto de que, vindo um período eleitoral, você deixa... Se a sua fé está firmada em um período eleitoral, que quando de repente lhe desagrada ou coisa desse tipo, você deixa de buscar o povo de Deus, de buscar a congregação do Senhor, de cultuar ao Senhor, reavalie a sua fé. Se a gente para de vir para a igreja por oposição política, isso mostra o quão frágil é a nossa fé e o quão nós precisamos trabalhar o nosso ego. Então, política acabou, e eu peço que os irmãos, em nome de Jesus, acabem com esse assunto, para que a gente não tenha mais problemas. Eu sei que os irmãos tiveram muitos problemas com isso, não só aqui, todas as igrejas tiveram problemas com isso. Acabem com esse assunto, e se porventura deixaram de vir para a igreja por causa de política, aprendam de volta o caminho da casa do Senhor. Que Deus é esse? E você só serve e só o busca quando as coisas estão boas e favoráveis. Nós vamos, com isso, também visitar a todos os irmãos. E aqui é uma sexta questão que eu falei pela manhã e hoje à noite friso mais uma vez. Eu espero, em um tempo oportuno, já a partir do dia 3 de janeiro, passadas as festas do final do ano, começar a visitar todos os irmãos. Se por endereço de bairro ou por ordem alfabética, não sei, vou decidir, mas eu visitarei todos os irmãos. A partir do dia 3, algum de vocês vai receber uma ligação: olha, posso ir aí? Qual o dia melhor? Qual o horário melhor? Eu quero visitar todos, os que estão aqui presentes e os que não estão especialmente. Deixaram de vir por algum motivo, que estão afastados, desviados, enfim. Farei todo o esforço para visitar os irmãos. Ah, mas eu moro longe, eu moro no sítio, não tem problema. Eu vou de carro, eu vou de pé, eu vou de cavalo, de moto, eu chego lá. Se for no inverno, a gente bota umas botas, chega lá na graça e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então a gente vai fazer um esforço para visitar todos os irmãos e acompanhar de perto a cada um de vocês. Mas vale a pena ressaltar também que para que isso aconteça, eu preciso muito da ajuda dos irmãos. Quero uma igreja melhor? Eu sei que todos nós queremos. Toda igreja precisa de aperfeiçoamento. Será a série que nós trabalharemos a partir de fevereiro. Mas se você quer uma igreja melhor, seja um crente melhor também, né? A gente quer uma igreja melhor. Ah, eu quero uma igreja diferente, mas você com tudo do mesmo jeito. Não espere que a igreja vai melhorar, não. A gente não é pai de santo para fazer milagre. Não, melhore também o seu comportamento, a sua vida, a sua frequência, as suas atitudes como cristão. Faça a sua parte, colabore. E eu quero muito contar com a colaboração dos irmãos. Por último, eu gosto muito de trabalhar com agenda. E a gente tem uma agenda bem apertada aqui por causa das congregações, das demandas de trabalho. Então eu peço desde já para a gente não ter problemas futuros. Quer programar alguma coisa, quer fazer uma programação especial, nos comunique, nos procure. Eu já passei isso em outras igrejas, eu estou só aqui dizendo que eu já passei, sei que pode acontecer e vai acontecer aqui. De vez em quando o irmão, eu quero fazer um culto.
no sábado tal. Aí planeja o culto, convida o louvor, aluga as cadeiras, chama a iluminação, combina com todo mundo, mas não fala com o pastor da igreja. Aí quando chega assim, 2 dias antes, onde diz, olha pastor, amanhã vai ter um culto na minha casa, o senhor pode pregar, o senhor vai pregar, né? É bom que avise com antecedência, para que a gente possa tanto avisar na igreja, como ajustar na agenda. E eu peço que os irmãos me informem das atividades. Eu não vou privar os irmãos de fazer atividade, não vou mudar nada disso, mas eu quero estar inteirado do que está acontecendo com as ovelhas, do que está acontecendo na igreja, se alguma programação, se algum culto no lar, nos comuniquem, para que a gente tenha uma agenda organizada, para que a gente possa acompanhar de perto e saber o que é que está acontecendo naquele dia, naquela hora, em qual lugar. Não é para dominar os irmãos, saber tudo, fiscalizar tudo, nada disso de jeito nenhum. 1 Pedro capítulo 5, Pedro vai dizer que a gente deve pastorear o povo de Deus, não por sorte da ganância, nem como dominadores, mas pastorear o rebanho que é de Deus, não é nosso. Mas com cuidado, com zelo, eu quero estar inteirado do que está acontecendo na igreja, das atividades que estão acontecendo e ajudá-las quando assim for necessário e preciso. Tá bom? Então, são algumas informações breves iniciais, eu espero compartilhar isso no grupo da igreja, para que todos os irmãos estejam atentos e estejam orando, colocando a mão na massa, para que a gente junto possa trabalhar e termos um ano abençoado para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, eu espero que a gente tenha um ano abençoado nessa igreja de Bom Conselho. Próximo sábado, à noite, é 10 ou é 10h30 o costume? É 10 horas, né? 10h30, nós teremos aqui o nosso culto, ok? Vamos virar o ano aqui na igreja, na presença do Senhor. Domingo pela manhã, nós não teremos EBD, motivos óbvios, né? Vamos ir à noite na igreja, depois tem o peru em casa, o cheste, quem não pode o cheste, vai um peixinho mesmo, enfim, a gente se estende à madrugada. Então de manhã está todo mundo cansado, nós não teremos EBD, mas teremos o culto do dia 1º à noite, normalmente às 18h30, tá bom? Vou convidar à frente para encerrar a nossa querida irmã Lili, carinhosamente chamada assim. Ela hoje completa só 94 anos. E mais do que eu, os irmãos sabem muito bem, eu já disse isso a ela, é uma baraúna da igreja, né? Fez parte da fundação, Felipe colocou no grupo hoje, fez parte da fundação dessa igreja, e creio eu, seja uma irmã muito amada por todos nós, uma referência de perseverança. Eu vim aqui em agosto, estava um frio medonho, a irmã Lili veio para a igreja sozinha, se arrastando, participou do culto, depois voltou para casa, enquanto tem um bocado de crente novo, não tem nada, fica assim, está muito frio hoje, vou pegar um resfriado. Então, nosso irmão é um exemplo de perseverança, e eu quero convidá-la para mais uma vez orar por ela. Vem cá, minha irmã, nós vamos orar pela senhora. Após o culto, a gente tem um momento aqui atrás para toda a igreja, todos estão convidados a participar, um momento de gratidão, de comunhão também com os irmãos. Vamos orar por ela. Fica. Muito bem. Vamos orar. Salmo 90, versículo 12, assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Quem nos dera vivêssemos cada dia de nossa vida contando com sabedoria e vendo aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos orar pela nossa irmã e agradecer a Deus por ela fazer parte dessa igreja. Vamos ficar em pé? Vamos todos juntos orar e encerrar esse nosso culto. Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite na tua presença de celebração. Em especial te agradecemos também pela vida de nossa irmã Lili, e hoje completa 94 anos para a tua glória. Até aqui o Senhor tem a sustentado, tem a fortalecido, e ela tem sido um exemplo para essa igreja pela sua perseverança e constância na casa do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a chegarmos a essa idade com a coragem, com o vigor de nossa irmã Lili, e que nós possamos dia a dia contar cada momento de nossa vida, assim como nos diz o Salmo 90, para que nós tenhamos um coração sábio. Abençoa a tua serva, concede saúde à tua serva, concede paz à tua serva, abençoa a sua casa, os seus familiares, e que ela possa continuar sendo um exemplo para a tua glória. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe minha irmã, receba os parabéns da igreja.